Sejam bem-vindos, vocês todos influenciadores que estão aqui com a gente. Olha, olá. Eu tô aqui com a nossa turma. Olá, gente, a todos e a todas. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou fazer a apresentação, porque o Olivier especialmente começou há pouco tempo. Olivier Anquier, nosso jurado. Nossa. Ai, tem um pé no seu ouvido? Puxa. Desculpa. E a Beca Milano, a nossa chefe confeiteira do Bake Off. Oi, e a gente. gente tá fazendo esse auê, porque sábado agora tem estreia. Bake Off Brasil a partir das 10h30 da noite, aqui na telinha do SBT. E mais pra frente no Discovery também. E a gente está preparado para ser metralhado de pergunta, meu povo. Bom, a gente preparou de tudo, menos spoiler. A gente não pode dar Difícil furo. aqui, spoiler. A gente não pode contar antecipadamente algo que aconteceu já no programa. Tá bom. Exatamente. Aí é só assistindo o Bake Off. É, exato. A gente acabou... Eu vou explicar para vocês. Tem muita gente entrando, inclusive, na nossa live. Oba! Oi, gente! Uhum. Oi! Essa Tudo bom, coletiva é digital. O que isso significa? Vários influenciadores estão aqui com a gente, online, e eles vão fazer perguntas pra gente, como numa coletiva de imprensa normal presencial. E vocês que acessaram agora e os que acessarão no decorrer também vão poder participar como? Mandando depois pro nosso Instagram, pro nosso Facebook, porque ao vivo, por enquanto, não vai rolar. Mas participa e conta pra todo mundo. Compartilhe, inclusive, para as pessoas ficarem sabendo da novidade. Vou apresentar um por um que tá por aqui, tá bom? Ó, Thiago e Alexandre Xandeco, né, meu povo? Do Virou Festa. A gente tá muito feliz de estar com vocês aqui. A gente tá muito ansioso pela estreia do programa. Pois sábado. é, não vejo a hora. A gente tá também. tá doido. Ó, coraçãozinho de hambúrguer. Vários. Coração de hambúrguer. O meu eu não posso fazer, mas vocês já sabem qual é. Thiago e Xandeco, vocês têm direito a apenas 3 perguntas, então selecionem bem. A gente pensa em bake-off, a gente pensa em bolo. A gente pensa em bolo, a gente pensa no bolo da avó, da mãe, da tia. Na última temporada teve a Fatinha que representou as vozinhas, as mãezinhas pra gente, né? Nessa temporada vai ter uma mãezona também pra gente se identificar. Falando de participantes, então foi isso que eles comentaram. Na outra temporada a gente teve a Fatinha, quando a gente fala de bolo, segundo eles, a gente pensa em bolinho da avó, da mãe. E nessa temporada teremos uma versão de Fatinha, Olivier e Beca? Não exatamente. Nós não temos, este ano não temos, mas tem outros tipos de participantes surpreendentes. Eba! Uau! Mas temos uma candidata que é mãezona. Que é mãezona, né? Pode falar o nome? Pode Só falar, né? próxima, Eu acho que porque a Marilda, a talvez, gente né? quer Tenha toda spoiler. essa bagagem, assim, de cozinhar em casa, de Exato. fazer pra todo mundo, É. os doces. Eu acho que ela traz um pouquinho dessa raiz. Eu acho, Não sim. sei se o público vai adotar como mãezona, avó, mas com certeza ela tem toda essa bagagem, Até né? porque essas características as pessoas vão percebendo no decorrer do programa. É. E é a identidade Sim. de cada um, né? A gente não tem Verdade. como controlar. Vamos para a próxima pergunta. Cadu! Cadu, qual é a sua primeira pergunta pra gente? Ele até coçou a barba, assim. Já selecionei aqui 3 perguntinhas pra vocês. Oba! Vocês já tiveram que mediar algum desentendimento dos participantes que afetou o clima do programa? Eu já. Vocês já? De muito leve. Entre quem? O menino lá de Pernambuco? O Herbie. Não, o outro. Não, de Goiás. O Rogério. O Rogério. Uma treta? Um desentendimento um pouco com a comunidade. Com todos? Com todos. Eu presenciei uma briga com o Ultra. Que eles estavam ali, bem na hora que eu passei na bancada, estavam falando que um participante estava tomando conta do Ultra, que não estava deixando ninguém usar e a porta do Ultra não estava fechando direito. Mas foi uma coisa mais leve, assim, não foi um grande Uma desentendimento. grande treta. Ano passado, na outra edição, eu mediei também uma discussão forte por conta do micro-ondas entre alguns participantes. E no micro-ondas eu tive que mediar ali uma situação com a Nayane me contando e o Ricardo também, de algo que a Núbia estava fazendo e que eles não concordavam. E também na edição passada, que aconteceu a suspeita da Núbia ter pego um preparo do Ricardo é verdade. no Ultra ou na geladeira. Nessa edição também teve treta. Também teve, não vou adiantar para vocês assistirem.
Mas teve, por causa do micro-ondas, uma participante monopolizou o micro-ondas, daqui ninguém tira, daqui eu não saio. E deu muito problema até o momento em que essa participante percebeu que tinha que compartilhar. Mas, Ou seja, né, os confeiteiros brigam pelo ultra, pelo forno e pelo micro-ondas. É verdade, brigam bastante. É, bem polêmico micro-ondas. Bem polêmico. É por isso que continua sendo um só. Para as pessoas aprenderem, né, a compartilhar. Talvez seja isso. Exato. E Tati do Panela Terapia, qual é a sua pergunta pra gente? A que eu ia fazer era muito próxima do Cadu, a que eu escolhi para começar, então eu vou mudar. Eu perguntei lá nas minhas redes sociais o que eles queriam saber e eles perguntaram se vocês têm vontade ou desejo de trazer mais produtos brasileiros para essa edição, né? Assim, acho que mais questão de frutas tropicais e coisas do tipo. E se também vai ter uma variedade de outras coisas além de bolo, se eles vão fazer outras sobremesas ou outras coisas além do bolo, assim, se vai ter mais enfoque em outro tipo de preparação. E aí, Beca e Olivier, vocês podem adiantar? Bom, em relação aos preparos, se vai ter bolos, a gente sempre procura passear por todos os campos da confeitaria. Então, bolos é uma categoria, sobremesas diferentes, o caramelo, o chocolate, as bases da confeitaria, então o creme de confeiteiro. São sempre desafios que os confeiteiros vão acabar encarando dentro da tenda, não com foco só em bolo. Claro que muitas provas envolvem bolo, quando a gente quer ver a parte de decoração, de um preparo maior, que desafia um pouquinho mais, além das técnicas de confeitaria, a maneira que eles vão decorar, estruturar esse preparo. Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa dentro do bake-off. Verdade. E aí, Olivier? Isso mesmo, a gente tem um leque de apresentação de prova que cobre bem todo o universo da confeitaria. E quanto ao fruto, produtos tropicais e brasileiro, genuinamente brasileiro, nós tivemos a grata surpresa que cada um dos participantes que vem dessas extremidades do Brasil tenha trazido de fato uma especialidade, um doce, um ingrediente da sua região, o que nos deixou bem felizes. Agora, a gente não fez uma prova especificamente produto isso, brasileiro. né? Uhum. Então, fazendo com que isso se estenda ao longo de toda a temporada. Verdade. Exato, as frutas, especiarias, castanhas, enfim. Na temporada passada, uma das últimas provas foi Delícias da Amazônia? Sensações da Amazônia. Da Amazônia, que a gente tinha, né, ingredientes 100% nacionais. O que me deixa muito chateada é que, por exemplo, a semente de cumaru, né? Sim. Que deveria ser muito fácil da gente encontrar, com um preço interessante, acaba sendo mais caro do que a fava de baunilha. É muito Exato. difícil de encontrar. E muito difícil de encontrar. É triste isso, porque às vezes até os participantes não têm tanto contato com esses insumos, porque às vezes é inviável mesmo, a gente não encontra com facilidade, quando encontra o preço às vezes é um pouco acima do que a gente está acostumado a pagar, então talvez seja uma coisa que a gente tenha que conquistar ao longo do tempo, né? Uma cultura mesmo de valorização dos nossos produtos. Verdade. E como o Olivier comentou, assim, todo participante quer trazer um pouco da sua raiz, então vocês vão ter gratas surpresas, porque realmente eles nos surpreenderam. Agora, vez da Léo. Léo, qual é a sua pergunta? Oi, pessoal, tô feliz de estar aqui. Tudo bem? Beijo para todo mundo. Linda. É uma curiosidade até minha também, tá? Então eu gostaria de saber qual é o nível dos competidores. Tem que ser profissional, ele tem que entender um pouquinho até da confeitaria brasileira ou internacional, ou é mais também amador, mas tem que conhecer um pouco de massa, recheio, cobertura. Eu gostaria de saber, e eu acho que é uma dúvida que muita gente quer saber também. Amadores, Bom, 100%. amadores, realmente, é uma competição que vai dar o título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Então, amador no sentido da pessoa não viver da confeitaria, não ser um profissional da área. Mas claro que todos que estão ali têm outras profissões, mas amam a confeitaria, buscam conhecimento sobre isso, então já fizeram alguns cursos, muitos deles, fazem bolos em casa e trazem essa bagagem para dentro do programa. Então é importante conhecer sobre confeitaria para poder encarar todos os desafios ali dentro, né? Né, Olivier? Absolutamente. Não se limita, graças a Deus, não se limita à confeitaria brasileira, senão seria muito limitado, né? A confeitaria tem uma amplitude muito maior.
então, com certeza internacionais, né? A começar pela creme de confeiteiro, né? Não é exatamente brasileiro, mas é a base da confeitaria. Então, todas essas bases, elas estão sendo trazidas e este ano de uma forma muito mais pronunciada que o ano anterior. O ano anterior estava muito focado em leite condensado, doce de leite e brigadeiro, e o que me deixava bastante triste. E este ano, grata surpresa, realmente o leque se abriu e é muito mais delicioso e interessante. Quando as pessoas questionam a respeito se são amadores ou se são profissionais, a Beca e o Olivier podem me corrigir, aqui no Brasil me parece que chegou ano passado a primeira universidade de formação profissional, né? De um confeiteiro ou não? A faculdade de gastronomia em si é muito recente, né? Uhum. E de confeitaria ainda mais. Ainda mais. Então, assim, nós temos eu chamo de profissionais porque são pessoas que dominam, às vezes, até uma determinada técnica e se apresentam muito bem naquela técnica, mas outras técnicas que o programa exige não é de domínio daquele participante. Então, talvez, assim, pela paixão que todos eles têm pela confeitaria, muitos fazem símbolo para fora e tudo mais. Mas dizer que são profissionais, basta olhar durante o programa que eles não dominam todas as técnicas. E é muito complementando, muito interessante que a maioria deles ali, quando a gente passa um desafio que tem que fazer temperagem de chocolate, caramelo, que são coisas básicas da confeitaria profissional, quando eles se deparam com esses desafios, eles realmente sentem... Entre em pânico. Exato, não dominam aquela técnica. Então, realmente, assim, são amadores, com muito talento, que gostam muito da confeitaria e aprendem também durante o programa. Muito, demais. Muito obrigada, Léo. Carol, a sua pergunta agora. Como amante da gastronomia, da confeitaria, aqui em Portugal se diz pastelaria, o que me fez um pouco de confusão quando eu cheguei aqui. Eu queria saber se nessa edição a gente pode esperar que vocês enalteçam de alguma forma a confeitaria tradicional brasileira, que aqui em Portugal é muito vista como baseada em doces com leite condensado, como o Olivier bem colocou. Desculpa a minha gargalhada, foi inevitável. Mas nós temos inclusive um ponto de conexão com Portugal muito interessante relacionado aos doces, né? O quindim, que a gente diz que é um doce tipicamente brasileiro, é um doce brasileiro com alma portuguesa. Totalmente. É, na verdade, uma receita portuguesa que os portugueses aí, na época colonial, não tinham amêndoas e substituíram as amêndoas pelo coco, mas é uma receita que já existia aqui. Então, eu gostaria de saber se a gente vai poder conhecer essa confeitaria brasileira que não leva leite condensado. A gente vai ter... Super industrializado. Tem um industrializado, tem um super industrializado. Esse é um super. E as pessoas acabam interpretando mal quando você fala, né, que não é que ele não gosta. Olha eu respondendo por ele, gente. Defendendo a amigo. Eu vou pegar férias e eu volto, tá? Daqui a 15 dias. Eu tô te defendendo, tá? Porque você sempre fala que é industrializado. Gente, desculpa, todo brasileiro adora leite condensado. E aí, o leite condensado vai ser muito presente, não vai ser tão presente? Olha, a gente sempre fala da confeitaria como um todo, né? Então a gente traz vários preparos, nem todos baseados em leite condensado. Claro, a gente tem o creme de confeiteiro. Agora, uma coisa que é muito interessante, que nós sempre buscamos trazer um preparo bake-off inspirado num doce que faz parte da nossa cultura, que faz parte, às vezes, da nossa infância, traz essa memória afetiva. No ano passado, nós fizemos o bolinho de chuva. E nessa edição nós também teremos um doce inspirado numa delícia bem familiar, bem cultural, clássica, que eu não sei se posso adiantar. Programa 2, ó, o diretor tá aqui. Dá um oi, Marcelo. Esse é o diretor. Eu vou adiantar que foi uma das tortas mais deliciosas que eu comi na vida. Olha, programa 2 vai ter um docinho aí bem inspirado na nossa confeitaria. Ok, Olivier? É isso mesmo. É isso mesmo. E, de uma certa forma, eu já respondi a sua pergunta, né? Antecedentes, respondendo a Leo Oliveira, né? Oliveira, né?
A Léo. A Léo Oliveira, né? De uma certa forma, eu respondi um pouco a sua pergunta. Vira festa! Próxima pergunta. Olha só, a gente lembra, né, que Beca e Olivier, mesmo quando o bolo é ruim, eles são fofos, eles são educados, eles são, né, maravilhosos. Mas a gente tem aqui na memória que teve uma espécie de bolo cemitério que o Yuri apresentou na temporada passada, que até a Beca saiu do sério. E como a gente já sabe que tem bastante episódio gravado, a gente queria um spoilerzinho pra saber se tem polêmica, tem bolo feio, bolo ruim, que tirou a Beca e o Olivier do sério. Polêmica. Olha, eu tenho muito respeito pela cozinha, acho que todos nós temos, né? Com certeza temos. Pelo alimento. E outra coisa também que eu valorizo muito ali dentro do Bake Off é que todos estão correndo atrás de um sonho, em busca de um sonho, conquistando a possibilidade de realmente viver da confeitaria, que é a paixão de todos que estão ali. Quando eu vejo um participante, eu não quero julgar ninguém, mas quando eu vejo que não existe talvez um respeito pelo alimento ou um respeito pela chance de estar ali, né? Isso me tira do sério. Então, acho que foi, assim, isso que aconteceu naquele episódio. Não quero julgar ninguém mais uma vez, eu acho que, né? Enfim, é uma coisa que passou, ele teve também chance de colocar a sua visão, seu posicionamento. Mas é isso, independente da situação, eu valorizo muito a oportunidade que eles têm de estarem ali, de realmente poderem viver do que eles sonham e, principalmente, o respeito pelo alimento. A gente fala muito sobre desperdício, não desperdiçar. Então, acho que são essas questões. Se teve algo nessa edição, nessa temporada, fala aí, Olivier. Teve, mas nós não podemos contar. Assinamos contrato. Mas teve babado. Assiste pra saber. Essa coletiva só tá servindo pra gente ficar mais ansioso, gente. Só pra isso. Teve um bafão a respeito de desperdício e tudo mais. Cadu, sua pergunta. Não, e de comportamento, né? Justamente de privilégio de estar ali e de não valorizar este momento e não tendo deixado pessoas que de repente mereciam estar ali. Então isso, enfim, assista ao Bake Off todo sábado às 22 horas no SBT. Por favor. Cadu, diga. Olha só, a pergunta que eu vou fazer para vocês é uma que eu também, muita gente me pergunta também, né? Todos esses bolos, todos os trabalhos que são feitos aí, vocês provam todos, sem exceção de nada? Vocês conseguem comer de cada um participante? E o que sobra? O que vocês fazem com esses alimentos que sobram? Pode contar? Pode. Com Lógico certeza. que pode. Não, a gente, por obrigação, né, estamos ali justamente para experimentar, né, tudo que está sendo feito. Essa é a obrigação da Beca e a minha. Agora, depois disso, o que a gente faz? Então, eu vou te contar. A gente está num parque maravilhoso, com pinheiros e tal, e tem umas formigueiras gigantes. Assim que terminar, as formigas caem em cima daqueles bolos todos, em menos de 5 minutos, mesa rasa. Não tem mais nada. Mas não dá nem parar e levar para casa. Quando eu peço para guardar um pedaço, tem que pedir. nem isso tem. As formiguinhas que ele está se referindo é todo mundo que participa, que, né, toda a produção que está ali. Realmente, assim, não sobra bolo. E quando a gente gosta de um bolo, igual o Olivier falou, a gente tem que pedir para guardar. Tipo, olha, guarda uma fatia desse, porque se a gente não pede na hora, não tem chance. Eu já guardei pedaço em um cantinho, levaram. E sobre provar, realmente é a nossa função, né? A gente prova tudo e às vezes prova 2 vezes, porque a degustação, eu costumo sentir o conjunto, então massa e recheio, e depois se eu tenho alguma dúvida, eu provo individualmente a massa e o recheio. Então, são várias garfadinhas. Tradução, come muito. Muito, gente. A Beca é uma coisa surreal. Então... Eu não tenho obrigação de provar, mas a maior eu provo formigona. Tudo. Eu provo mesmo. Tem doce ali que eu nunca vi na vida, eu tenho que provar. Quando eu brinquei e falei, a gente pode contar?
Justamente porque quando a gente gosta muito, a gente pede, olha, separa um pedaço desse pra mim. Ó, sai todo mundo com vasilhinha, porque quando vai lá pra trás, quando sai da tenda, né, do estúdio em si, e vai pro backstage, desaparece, você não vê uma migalha. Então, desperdício no bake-off, mas não rola de jeito nenhum. É impossível. É impossível, não tem como. Os pratos não vão nem mesmo na pia, de tão limpinho eles saem. É isso quando a gente não dá aquela chuchada assim no recheio. Tati, sua pergunta. Bom, eu queria saber dos três, na verdade. Eu sei que a Nádia cozinha, que eu acompanho ela também. E eu queria saber dela se ela tá com mais inspiração para a área de confeitaria depois do programa, porque eu via sempre ela fazendo coisas salgadas. A Beca, eu sei que sempre fez os doces, o Olivier também os pães e tal, mas eu queria saber se influenciou vocês de alguma forma a se aprimorarem em alguma coisa, porque às vezes o programa traz um tema que você já conhece, mas não é o seu foco, ou você nunca colocou em prática. Se inspira vocês de alguma forma a buscarem receitas de confeitaria para fazer no lazer mesmo? Tati, sim. É claro que nesse período de gravação do Bake Off a gente tem um tempo muito restrito. Eu brinco sempre, digo que a gente vive um reality show à parte, porque de fato as gravações são intensas. Verdade. A gente vive o Bake Off 24 horas, né? Então não dá para eu treinar tanto quanto eu gostaria. Mas nos finais de semana, ou sábado ou domingo, quando a gente tem livre, eu me aventuro sim. Eu tento fazer coisas que eu vejo. Peço muita orientação pra Beca, ela me ensina demais, até me empresta, gente, utensílios, assim, sério. E a gente tira muita dúvida. Eu, como apaixonada por culinária de modo geral, eu aprendo muito com os dois. Demais. Eu fico só assim, pescando, anoto coisas. Eu tenho um bloquinho que me acompanha nas gravações. Ah, acho muito fofo. É verdade. Eu tenho um bloquinho porque, mesmo não sendo minha obrigação entender de tudo, é um respeito com a confeitaria, um respeito com quem assiste ao programa e também com os participantes, eu entender alguma coisa. E tiro dúvidas o tempo inteiro com eles. Tem alguma coisa que vocês tenham aprendido ou visto no programa que vocês tenham tentado? Olha, eu tenho que contar uma coisa. Quando a Nádia participou do Bake Off Celebridade, que é um especial de final de ano, ela fez um bolo de Natal que eu fiquei apaixonada. E aí depois eu pedi a receita pra Ná. Então sim, durante o Bake Off me deparei com uma receita que realmente eu quis repetir em casa. E é verdade, é uma receita maravilhosa. Até seria legal você um dia fazer pro pessoal conhecer. Eu vou fazer, prometo. Porque, olha, é um bolo fantástico, com especiarias, um bolo de Natal que realmente ficou guardado na memória. Boba, amiga, obrigada, fiquei toda É verdade, boba, depois eu falei, não, me passa a receita. Dos grandes feitos, né, do Bake Off é que os participantes e os telespectadores, eu acredito, têm a oportunidade de poder levar alguma coisa para casa, conhecimento, confecção de receita, de cremes, de recheios, técnicas novas, que muitas delas a Beca passa, tal. Então isso é nesse sentido de nós para eles. E acontece o seguinte, que o ano passado aconteceu também deles para nós, no caso, para mim. E isso daí foi muito interessante, porque depois do Bake Off, eu tenho um preparo que me surpreendeu, de um dos participantes. Realmente me surpreendeu. E me surpreendeu tanto que eu fiquei com esse preparo na memória. E ao longo do ano, ele me inspirou para criar um bolo que hoje se encontra lá na minha padaria. Olha, que legal, gente. No centro, no Mundo do Pão do Olivier, e que é o bolo caramel, que foi inspirado num preparo que me foi apresentado no Bake Off do ano passado por um participante. Muito legal. Curiosa, vou lá para comer. E até recheios, né, de bolos, a maneira que eles utilizam às vezes as frutas. Também me marcou uma massa feita com frutas vermelhas, que foi sensacional, não tinha corante, assim, um sabor surpreendente. Então essa troca eu acho que é o que é mais gostoso, assim, no Bake Off, né? Léo, sua pergunta. O que é mais pesado na balança na hora da avaliação, na hora de avaliar, né, o que eles estão fazendo? A decoração, o sabor ou a criatividade? E aí? A Nádia no final do programa. Meu Deus! Que ele sempre vem me puxar a orelha, me perturbar. Impressionante. É um compromisso, né? É um compromisso justamente
com esses três approaches, né? Com certeza o visual, né? Como a gente sabe, a gente come primeiro pela boca, né? Pelos olhos. Depois do visual, leva inevitavelmente a criatividade visual e, em terceira, a boca, com a criatividade que a gente encontra dentro do bolo e o prazer que ele proporciona para a gente. Exato, então, acho que é um conjunto das três coisas, né? Não adianta um doce ser super bonito e não ser gostoso, e o inverso também, ser um doce maravilhoso, mas que não tem uma atração visual, que a gente não tenha vontade de comer. Exatamente. Então, os três pontos são importantes, acho que não tem um que se destaque. Os três realmente são essenciais para um bom doce. E no início da temporada, quando nós abrimos a temporada, eu deixei isso muito claro, inclusive, você se lembra, né? Eu falei, gente, não adianta me apresentar uma escultura maravilhosa, porque se não dá para comer, a nota vai estar lá embaixo. Exato. Eu quero que seja bonito, com certeza. Agora, estamos aqui no Bake Off, é confeitaria, e confeitaria é prazer da boca. Carol, sua pergunta. Quais são as mudanças para essa nova temporada? A gente tem, eu costumo dizer o seguinte, a dinâmica do programa mudou bastante, porque sempre foi uma dinâmica muito gostosa, muito prazerosa. E teve uma mudança de direção, e ele trouxe, o Marcelo, o atual diretor, trouxe uma outra dinâmica dele. Tão boa quanto, mas que as pessoas talvez sintam esse impacto ao assistir. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu, a Beca e o Olivier, a gente tem interagido mais entre a gente e com os participantes também. Não só o trio, mas individualmente. O que deu, acho que, um novo ritmo para o programa, né? Exato. Quer dizer, hoje, em 2015, eu vou falar. Porque em 2014 só elas falavam. Ele tá em meio a duas mulheres. É mole. Mas vocês podem assistir a partir de sábado agora, inclusive, quando a gente estreia. Fala agora você, Olivier. Vai lá, Olivier. Fala, Olivier. Que Chamar pra estreia. Aguenta, gente. Sábado, dia 10. Imperdível. Vem com a gente no mundo maravilhoso do Bake Off Brasil, aqui no SBT. 10h30 da noite. Pronto. Era isso? Era. Fiz direitinho. Aprendi. Você tá aprendendo. Tá no caminho. Acho muito bom. Você é bem jovem. Pessoal, a gente adorou interagir com vocês. Muito obrigada, Léo. Obrigada, Cadu, Tati, Carol, Thiago Xandeco. Obrigado, gente. Um grande beijo. Vocês são ótimos. A gente adora como fã mesmo, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Sábado a gente se encontra no Bake Off. Vocês que acompanharam também. E comenta com a gente, pra gente precisar saber se vocês gostaram ou não. Né? Pois é, deixa as mensagens nas redes sociais aqui do SBT. Muito bom estar com vocês. Um grande beijo, pessoal. Tchau, Sábado tchau, a gente se encontra às 10h30 da noite. Bake Off Brasil, 5ª temporada. Beijo!